E aí galera, tudo bem? Professor Rafael aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sistemas de freio, né? Estou com um Renault Sandero aqui, precisa estar fazendo uma avaliação no freio. A gente vai estar olhando hoje essa avaliação. Eu vou estar explicando um pouquinho para vocês como é que funciona o sistema de freio da parte dianteira desse Renault Sandero e de vários outros carros aí populares, né? Que rodam aí, circulam nossa região e no Brasil todo, tá ok? Então eu vou estar mostrando aqui, explicando o que eu vou fazer, né? E tá explicando como é que funciona esse sistema aqui. Então galera, esse Renault Sandero aqui utiliza o sistema de freio a disco na dianteira, certo? Então aqui a gente tem a nossa chamada pinça de freio, aqui dentro é um êmbolo, né? Um êmbolo que vai estar recebendo pressão hidráulica através desse flexível de freio, né? A suspensão aqui, ó, só para vocês verem, ó, como eu falei lá, mostrei no Gol, a parte da suspensão tipo MacPherson, ó, é a mesma situação, olha só, balança embaixo, pivô, uma torre que liga lá em cima com a mola, tá ali, certo? Então aqui a gente falando de freio, né? Então ele utiliza um sistema de freio hidráulico, freio a disco na dianteira, disco sólido, não é ventilado, é um disco sólido, né? E aqui dentro as pastilhas de freio, certo? A gente vai estar desmontando, vai estar avaliando. Depois eu vou comparar aí as pastilhas novas com as pastilhas velhas, certo? Então a gente vai fazer a troca dessa pastilha de freio, né? O cliente desse veículo relatou que ele está fazendo um ruído a hora que pisa no freio, um ruído bem baixinho. Então ele já percebeu esse ruído e levou para fazer essa revisão, certo? Mostrando um pouco aqui do outro lado também, né? O lado direito, lá era o lado esquerdo. Dá para ver certinho ali, ó. Então o disco roda, as pastilhas ficam aqui, ó. Tanto uma na parte de trás quanto outra na parte da frente aqui, certo? E o disco gira aí no meio aí, ó. Conforme a roda gira, o disco gira lá, ó. Estão vendo? O que já dá pra gente perceber aqui no tal? A pastilha, o material de atrito dela já tá, vamos dizer, quase encostando, acabou, né? Então já tá a parte metálica dela, que é onde encosta para fazer a força, quase encostando já no disco. É esse ruído que o motorista tá escutando, certo? Então aqui já tá mais do que na hora de fazer a substituição. Então a gente vai avaliar o disco também. Esse disco ele já está com um certo desgaste, a gente vai fazer a medida dele, né? E vai passar o valor aí pro cliente. O correto aqui, tá? Já vou falar. É só de visualização aqui. O correto aqui é fazer a substituição do jogo de pastilha e o jogo de disco, certo? O disco já está com umas oscilações aqui, ó, e com uma rebarba grande aqui, ó. Então já sofreu um desgaste também. Tá ok? Então aqui como é que a gente vai fazer para retirar, né? A gente vai frouxar esses parafusos aqui de trás, ó. Já frouxei aqui, ó. Certo? São os parafusos que seguram a minha pinça de freio, né? Pinça essa que trabalha com êmbolo aqui dentro, né? Ela tem uma vedação pro fluido hidráulico, que é o meu fluido de freio, não vazar. Então, a partir do momento que eu pressiono lá no pedal, certo? Do freio, existe um cilindro mestre que a gente chama, que é lá no pedal, onde é o reservatório de fluido, certo? Que vai estar cheio de fluido. Então ele vai mandar essa pressão através de tubulações, né? Tubulações essas de cobre ou de aço até essa parte aqui do meu monobloco, certo? Que é onde ela fica fixa. E aqui a gente tem um flexível, né? É uma mangueira com entrelaçadas de aço interna, certo? Por que ela tem que ser flexível aqui? O nome já diz. Por quê? Minha suspensão ela trabalha, oscila, né? Então se fosse um cano rígido aqui, iria estar arrebentando. Então eu tiro aqui fora, vou recuar a minha pinça de freio com a chave aqui para esse êmbolo retornar. Retornando aqui ele vai essa galeria que está cheia de fluido vai retornar o fluido lá para cima de novo. E eu vou estar tirando pastilhas e pinça fora aqui para estar avaliando.
Então galera, já retirei minha pinça de freio aqui, né, ó, certo? Tá ali em cima aqui, ó, pinça de freio. O êmbolo aqui a gente tem uma coifa, uma guarnição, para não entrar sujeira aqui pra dentro, certo? Então olha só como tá o desgaste dessa pastilha de freio, ó. Aqui, ó, o disco trabalha aqui girando, e essa pastilha teria que encostar aqui, ó. Tirar e aproximar aqui para vocês verem, ó. Você consegue perceber ali uma camada, essa camada aqui mais grossa aqui é a camada de aço, que não pode encostar, ela é uma camada de aço para dar a resistência na pastilha. E aquela camada ali, ó, é a camada de atrito, que são materiais aí para estar fazendo a frenagem contra o disco, né? Então já está bem desgastado, então a gente pode ver que estava começando a querer encostar lá no ferro, rebarba, ó. Então ele parou na hora certa, vamos dizer, né? Então essa pastilha aqui a gente tem que substituir. O jogo, no caso, né? Vem um jogo para as duas rodas. Aqui eu já achei um outro problema, ó. Esse sistema de pinça dianteira aqui, ó, é um sistema flutuante, certo? Por que flutuante? Esse pino aqui ele tem que trabalhar. Conforme vem a pressão aqui, esse pino ele tem que trabalhar, porque a pressão joga essa pastilha primeiro para frear e depois puxa essa, né? É um gancho aqui que pega, ó. Então ele faz esse trabalho aqui, certo? Então esse pino aqui ele tem que estar flutuante, tem que estar deslizando, né? Aqui, ó, o de cima tá ok, mas o de baixo tá trancado. Então isso aqui não pode. Então o que a gente vai ter que fazer aqui? Retirar esse suporte da pinça, é o suporte da pinça flutuante, e destrancar esse pino aqui. Lavar, botar um sprayzinho gripante ali e depois engraxar os dois pinos. Tá vendo que aqui tem uma guarnição também, é uma coifinha? Então essa guarnição justamente é para não entrar sujeira, para aqui não acontecer esse tipo de coisa, certo? Isso aqui tem que estar bem levinho aqui, ó. Então aqui, pessoal, com as peças novas já, né? Um jogo de disco e freio novos, jogo de pastilha novo, né? Ó, a diferença aqui para vocês estarem comparando, né? A diferença da espessura da nova para a pastilha lá que estava bem desgastada, né? Eu fiz mais ou menos uma medida aqui, ó. Os discos novos eles têm 11,50 milímetros, a espessura aqui no caso, né? Um disco sólido, não é ventilado. A pastilha de freio nova 17 milímetros, né? Disco usado. A gente utilizou o micrômetro para fazer esse tipo de medida, certo? Com a pastilha até dá para estar utilizando o paquímetro. Então ó a diferença de desgaste, né? Então aqui nesse caso a pastilha ela estava começando a pegar já no ferro aqui, ó. Então ela danificou o disco lá do lado esquerdo. Então é tudo impar, né? Então faz um lado, faz o outro, certo? Então a gente vai estar substituindo o par de disco e o jogo de pastilha de freios, que é para os dois lados. E aqui também eu já fiz, né, ó, a descontaminação aqui onde estava trancado os pinos, ó, certo? Então eles têm que trabalhar frouxinho. Então já lubrifiquei aqui, descontaminei toda a parte que estava suja e engraxei em todos os dois lados, então estão trabalhando livres. Então aqui agora no caso a gente vai começar o processo de... Aqui também, né, pessoal, se fosse o caso, né, tivesse para fazer uma verificação de uma trepidação no pedal, por exemplo, a gente utiliza também o relógio comparador com base magnética, né? Então a gente acopla o relógio comparador aqui, com a base aqui, e faz a medição de empenamento do sistema, do disco, certo? Isso aí também é um teste que a gente consegue estar avaliando. Isso aí a gente vai fazer em prática. Eu não vou fazer aqui agora para vocês um vídeo que se torna muito longo e, né? Então a gente não tava com defeito de trepidação, né? Ele tá com defeito realmente de barulho e desgaste. Então é o que a gente vai estar fazendo, substituição. Então agora eu vou estar tirando, né? O disco aqui é fixado aqui por esses dois parafusos, mas o que realmente prende ele é os parafusos da própria roda, certo? Então ele vai junto no cubo de roda aqui. Então primeiramente eu vou tirar os parafusos aqui de trás, parafuso 18, né, 10 milímetros, que seguram o suporte da pinça. Eu retiro esse suporte e retiro o disco. E depois eu vou mostrar para vocês aqui o procedimento de como fazer para fazer a instalação do disco novo, né? Então pessoal, já retirei o disco velho aqui, ó. Então é importante você também estar sempre conferindo a peça. Essa peça aqui que veio errada, ó. O disco novo aqui não é desse modelo de Sandero, ó. Tá vendo que o disco antigo lá é maior? O diâmetro lá, ó.
certo? Porém ele é tudo igual nos tamanhos aqui, porém esse diâmetro aqui, ó, certo? É menor. É do disco novo, né? No caso, o disco usado ali, onde o que a gente quer tem que ser maior. Então eu vou pedir pro pessoal da Autopeças vir aqui trocar essa peça, né? Então tem que conferir sempre o modelo e tá olhando, certo? Aqui, né? Cubo de roda, a homocinética tá aqui, né? Esse carro é um carro de tração dianteira, certo? Homocinética, semi-eixo, vem lá da caixa. Aqui o que a gente tem que fazer? Toda essa descontaminação aqui também. Tem que pegar uma lixa lá e fazer todo o lixamento dessa superfície onde vai apoiado o meu disco novo aqui, para não ter o problema de trepidação. Se ficar alguma sujeirinha aqui, pode vir a trepidar o freio quando a gente está utilizando. Outra situação também, o disco novo, ó, ele vem com uma camada de óleo lubrificante para não enferrujar a peça, né? Nova com o tempo de armazenamento, certo? Então o que a gente faz? Tem que lavar essa peça aqui, descontaminar tudo isso antes da instalação. Então pessoal, já troquei a peça lá que tinha vindo errada, né? Então esse disco aqui já é o correto, certo? Já fiz toda a descontaminação aqui daquele óleo protetivo que vem na peça, né? Porque ela fica guardada às vezes ali na prateleira da Autopeças, e para não enferrujar eles passam uma resina aqui, um óleo, aí tem que fazer a descontaminação. E aqui também já fiz toda a limpeza dessa superfície, ó, lixei, pode ver que tá bem limpinho, não tem nenhum ponto de ferrugem. Então tá toda lixadinha aqui. Agora a gente vai fazer a colocação do disco, certo? Vou fazer a colocação do disco aqui. Ó. Parafusar ele ali, né? Ajeitar certinho. E depois fazer a colocação ali do suporte da pinça de freio, instalar a pastilha e fazer o processo de montagem, certo? Então pessoal, já fiz a fixação do disco aqui, né? O que vai dar o aperto realmente, como eu falei para vocês, é também os parafusos de roda, né? Fixei também já a parte do suporte da pinça aqui, ó. E a minha pastilha nova já tá no local, né? Só encaixada aqui, né? Aqui a gente tem o que a gente chama, ó, de alinhador de pastilha. É uma pecinha metálica, tem embaixo e em cima, né? Que serve para mim, tá tirando a folga da pastilha, para ela não ficar batendo quando passa em estradas de buraco, paralelepípedo. E aqui também a gente tem a nossa pinça de freio, como eu mostrei para vocês, ó, o êmbolo, que é aqui onde eu retornei já, né? A pastilha estava desgastada. E aqui eu fiz o retorno desse êmbolo, né? Aí o líquido que estava aqui dentro, né, o fluido de freio, retornou, voltou lá pro reservatório, certo? Então aqui a pastilha vai trabalhar aqui dentro. Então conforme eu pressiono no freio lá, vai vir a pressão hidráulica, que é a pressão por líquido, né? Então o sistema não pode ter ar, vai encher isso aqui de líquido de freio e vai empurrar o êmbolo contra a pastilha. Então esse êmbolo empurra a pastilha de dentro, e estando os meus pinos aqui soltinhos, como eu falei para vocês, tem que engraxar e deixar eles percorrendo assim, todos os dois que eu fiz aqui, ele vai estar puxando a pastilha. Então pessoal, aqui do lado esquerdo agora, né, o mesmo procedimento, né, coloquei o disco, né, fixei o suporte, né, os pinos 100%, pastilha no local. Agora eu só vou colocar a pinça aqui, né, pinça de freio, e fazer o reaperto. Aí a gente conclui esse serviço, né? Depois é só ir botar as rodas, baixar o carro, fazer um teste com ele, né? O correto é estar utilizando o freio gradativamente, não chegar, por exemplo, sair a milhão aí, já tá utilizando freio, frenagens bruscas. No começo é bom estar utilizando devagarinho para tá podendo fazer o assentamento da pastilha no disco. Outra coisa que tem que tomar cuidado também é para não ter perigo de botar invertido, né? Ó, ela tem um material, que é o material que vai fazer o atrito com o disco, e aqui é uma parte metálica. Então se eu acontecer de eu botar invertido assim, ó, é um sistema meio que eu costumo falar sistema antiburro, mas pode acontecer, tá? Se eu botar invertido aqui, o que vai acontecer? O próprio ferro já vai estar em contato com o disco, tu vai danificar todo o disco novo aí que tu botou. Então tem que tomar cuidado, avaliar certinho como tá montando, para montar corretamente. Tá ok? Fechou então galera, espero que vocês
essa parte de freios, né? Então é um vídeo sobre freios a disco, né? Freio disco sólido no caso desse veículo. Mais pra frente eu vou estar fazendo outros vídeos aí da parte traseira, que é freio a tambor, né? Depois a gente vai estar vendo isso também nas aulas. E também vou estar mostrando para vocês a parte de freio a disco ventilado, né? Que é utilizado também aí nos carros, tá? Vou estar fazendo outros vídeos aí para nós estar trocando essas informações, tá ok? Um abraço, até mais.